Mais um Desenterrando, aquele vídeo especial em que a gente desenterra grandes tesouros da música. Como você já viu aí no título, o nosso homenageado da vez é o eterno Maluco Beleza, que foi um dos caras mais criativos da música brasileira, o Raulzito, ou melhor, Raul Seixas. Eu sou a luz das estrelas. Esse ícone do rock brazuca foi um verdadeiro gênio, galera, tanto que o cara era muito interessado em filosofia, psicologia, história, literatura e até latim. A sua carreira durou 26 anos e ele lançou ao todo 17 discos. Porém, o legado que esse cara iluminado deixou pra nós é muito maior do que isso. O início, o fim e o meio. Raul era mil e uma coisas, galera. O cara era realmente diferenciado, mas hoje a gente vai relembrar cada momento da sua vida nos detalhes que vão além da música. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Raul Santos Seixas nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 28 de junho de 1945, filho de uma dona de casa e de um engenheiro de estradas de ferro. Quando ele era pequeno, ainda não tinha descoberto o seu dom para música. O seu maior sonho era ser escritor ou desenhista de quadrinhos. Assim, Raulzito passava horas escrevendo poesias, textos e desenhando à mão livre. Ou seja, a criatividade dele já estava aflorando desde que ele nasceu. Desde pequeno, pegar os cadernos do colégio, fazer histórias como se fosse gibi. Tudo mudou, pessoal, quando ele ficou amigo do Valdir Serrão nos anos 50 e foram dois dos primeiros garotos a terem contato com o rock no Brasil. Isso aconteceu porque durante a década de 50 e 60 tinham muitos americanos morando no estado por conta de trabalho e, é claro, eles também traziam a sua cultura na mala. Essa cultura toda do rock foi me apresentada. Assim, foi um boom na minha vida. Porém, é de se imaginar que suas primeiras influências musicais vieram da música nordestina, principalmente o baião e o repente. Por isso, seu primeiro ídolo foi Luiz Gonzaga, que tinha o apelido carinhoso de Rei do Baião, e foi um dos sanfoneiros mais famosos do nosso país. Quando olhei a terra arder. Tem até alguns sites e biógrafos que contam que ele escreveu a música Metamorfose Ambulante quando tinha apenas 12 anos de idade. Dá pra acreditar nisso? Ou seja, com tão pouca idade, o menino já falava que gostava mais de ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Bom, e por mais que o Raul gostasse de Baião, Luiz Gonzaga e coisa e tal, não precisou de muito tempo para ele mudar o seu foco. Seu grande ídolo então se tornou Elvis Presley, o rei do rock. O grande problema, pessoal, é que como ele passava muito tempo ouvindo música, foi se desinteressando pela escola e reprovou a segunda série por 3 anos. Bom, e sabe a expressão fã de carteirinha? Ele realmente levou isso ao pé da letra e fundou o Elvis Rock Club, formado por alguns jovens fãs do Elvis. Você tá pensando que a finalidade desse grupo era todo mundo sentar numa roda e ficar ouvindo os discos do rei? Você tá muito enganado. Na verdade, o Elvis Rock Club era um clube que sempre brigava na rua, roubava as coisas, né? E procurava algum motivo pra fazer bagunça. Era uma gangue. O próprio Raul dizia que não era muito fã disso, mas todo mundo que gostava de rock tinha esse jeito aí meio maluco de ser, então ele ia no embalo. Era uma época louca, né, pessoal? Em 1960, com o Raul cada vez mais revoltado, estudando menos e ouvindo mais rock and roll, a família resolveu matricular o garoto em um colégio de padres. Raul repetiu de ano e foi matriculado no colégio interno. Adivinha? Ele odiou cada momento em que ele passou dentro do colégio. Porém, galera, nessa fase, ele passou a se interessar cada vez mais pela literatura. Antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Nessa época, pessoal, o Raul começou a ler os livros da biblioteca do seu pai, desenhar mais, pegou gosto pelas histórias em quadrinhos e desenvolveu personagens muito doidos, né? Um deles era o Melô, que viajava para lugares como o nada, o tudo, o X ao cubo, oceano de cores, vírgula e por aí vai. Detalhe, ele só tinha uns 15 anos de idade. Bom, mesmo com essa veia artística florando cada vez mais, o Raul ainda disse mais velho que ele foi um fracasso na escola e tudo que ele aprendeu veio de livros em casa ou então na rua. E exatamente em casa ele foi descobrindo que o seu dom para música era tão grande quanto para escrever ou para desenhar. Seu primeiro grupo se chamava Os Relâmpagos do Rock e em 1963 o nome mudou para The Panthers. Quando a fama em Salvador estava começando, mudaram novamente para Os Panteras. Uma vez
lembrar o que me fez. Não quero mais amar. Em 1967, Raul começou a namorar, completou o segundo grau, passou em Direito, Psicologia e Filosofia e ainda assim se casou. Isso tudo numa tacada só. Só que logo em seguida, ele teve a manha de jogar tudo pro alto e voltar a se reunir com o grupo, indo pro Rio de Janeiro a convite do Jerry Adriani. Em 68, finalmente, sai o disco Raulzito e os Panteras, que infelizmente não fez nenhum sucesso, apesar do próprio Raul sair todos os dias tentando divulgar no centro da cidade. Bom, o fracasso foi tão grande que ele chegou a passar fome, e essa experiência devastadora foi inspiração para a clássica Ouro de Tolo, lançada 5 anos depois. Está feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Totalmente abalado, ele voltou para Salvador, ficou lendo livros de filosofia sozinho no quarto, na maior deprê, até que um dia as coisas começaram a mudar. Raul foi convidado para ser produtor da CBS Discos e voltou pro Rio com a sua esposa, novamente com o Jerry Adriani, dando um empurrãozinho aí pro amigo. E aí ele começou a fazer amizades muito importantes, como Lendo, da dupla Leno e Lilian, e Mauro Mota, que viraram grandes parceiros do Raul. Em seguida, com a Jovem Guarda bombando, vários artistas gravaram letras do Raul, como Ed Wilson, Renato e seus Blue Caps, Odair José e o próprio Jerry Adriani. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Porém, galera, ele queria mais. Ele não queria só ser produtor ou compositor para outros artistas. O baiano queria mesmo era pôr a sua voz, cantar suas ideias. Ele chegou a participar de Vida e Obra de Johnny McCartney e Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10, mas foram mal sucedidos. Amigo, assim os discos voadores não terão pousar. Esse último, ele tinha inspiração no Frank Zappa e misturava elementos de Sgt. Pepper dos Beatles com samba, chorinho, baião. Olha que da hora onde a cabeça desse cara tava. Eu vou botar pra ferver no carnaval que passou. Reza a lenda, galera, que no fim dos anos 60, o Raul encontrou com o Mick Jagger e o gringo incentivou o baiano a tocar música africana porque a bossa nova era uma farsa. Em 72, ele saiu da CBS e participou do Festival Internacional da Canção, chegando até a final e pelo sucesso foi contratado pela gravadora Philips. Ali essa história começa a mudar pra valer no ano seguinte. Sai o seu primeiro álbum solo, Kriga Rabandolo, e também o primeiro que realmente fez sucesso. Esse título ele faz referência ao grito de guerra do Tarzan, que significa algo como cuidado aí, vem o inimigo. Cuidado aí, vem o inimigo! O álbum trouxe muitas músicas que se tornaram clássicas, como Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante e a própria Ouro de Tolo. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Mesmo tentando a sorte, ele não deixou de lado os seus ideais e que ele pensava sobre o mundo, debochando da ditadura e criticando o sistema como um todo. Isso é rock and roll, né? E não adianta vir me detetizar. E mais ou menos na mesma época ele conheceu um dos seus grandes parceiros com quem ele teria uma relação meio difícil, o escritor e letrista e jornalista Paulo Coelho. Sou a mosca no seu quarto a zumbizar. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Todo mundo sabe que Raul Seixas era um cara, digamos, peculiar, né? Ele se interessava por assuntos diversos, estudava e lia muito sobre quase tudo. Um cara diferentão, né? Então, no ano de 72, ele pegou uma revista chamada A Pomba e leu um artigo sobre discos voadores. Quem era o autor dessa publicação? Sim, o Paulo Coelho. E um desses artigos sobre disco voador. Bom, vale lembrar que o Paulo, nessa época, já falava abertamente que era membro de sociedades secretas, usuário de drogas pesadas ou de todos os tipos, não é verdade? Não que uma coisa tenha a ver com outra. Bom, por outro lado, o Raul era mais caretão, e ele ainda estava casado com a Edith, ele era pai da Simone, era produtor da CBS, ele só era realmente um grande curioso sobre tudo, né? E o Raul era um cara muito talentoso, enfim... Então, o Raul ficou fascinado pela ufologia e entrou em contato com o Paulo, chegando a procurar ele na redação da Pomba. Bom, o Paulo ficou com medo de ser um agente da ditadura militar, disse que não foi ele que escreveu e passou um pano, digamos assim. Assim que a conversa foi desenrolando, ele foi abrindo o jogo e a partir daí ambos se tornaram grandes amigos e parceiros. Talvez um pouco mais do que isso, né? O escritor apresentou as dorgas pro Raul, além de também abrir as portas da percepção, não, as portas para as influências distintas, principalmente pro
universo mais esotérico. O Paulo iniciou o Raul no esoterismo, no misticismo. Já por sua vez, o músico ensinou o Paulo a compor, e aí você deve estar pensando, bom, mas o cara é autor do Alquimista, o segundo autor mais lido do planeta, como que ele não sabia compor uma música? Pois é, galera, faz tempo isso também, né? Foi pela influência do Raul que o Coelho adaptou o seu estilo literário, falando com mais pessoas, priorizando aí a simplicidade nas palavras, mas ao mesmo tempo carregando muitos significados. E claro, como jovens idealistas, a gente tentava mudar o mundo. Então você tá achando que eles viviam de risadinhas, de festinhas, de droguinhas? Não, tá certo também, mas o próprio Paulo chegou a falar que a relação de ambos era como um casamento sem sexo. Bom, como qualquer casamento, tem altos e baixos, e a maior parte das composições de ambos saiu em momentos onde eles brigavam feio, né? Até de sair na mão mesmo. E você acha isso ruim? Bom, não devia, pois os dois falaram em entrevista que talvez fosse esse o ingrediente secreto que levava as composições para outro nível. Juntos, os caras compuseram sucessos como Gitá, Medo da Chuva, Eu Nasci há 10 mil anos atrás e Sociedade Alternativa. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Em 74, Raul lançou o sucesso de King Rabandolo, o maravilhoso Gitá, que vendeu mais de 600 mil cópias e estourou o seu nome pelo país, definitivamente. Nesse disco, galera, tem a música Sociedade Alternativa, com uma letra que relata exatamente a liberdade de expressão, a liberdade de ir onde vir e ainda gritos de viva. Mas antes da gente falar dela, é importante explicar as inspirações de Raul para essa composição. Como ele estava aprofundando em ocultismo, né, tudo segue a lei de Telema. E essa filosofia foi fundada aí pelo escritor Aleister Crowley no comecinho do século XX. E sim, galera, o mesmo Crowley da música do Ozzy. O principal trabalho do inglês é o Livro da Lei e foi a principal inspiração para colocar em prática as ideias de Crowley nesse ambiente totalmente revolucionário. Telema significa vontade, pessoal, portanto a máxima respeitada é faze o que tu queres, pois é tudo da lei. Ou seja, toca o terror porque você é livre. Então, o Raul e o Paulo buscavam fazer uma sociedade alternativa onde todo mundo poderia ser aquele que quisesse ser, tocar o seu terror, sair fora da caixinha social, digamos assim. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Essa ideia ela foi tomando forma conforme o Raul sonhava com esse lugar, com esse ambiente idealizado, né, com esse projeto de um lugar, de uma sociedade diferente. Imagina pra ditadura, que prato cheio isso. Ele chegou até mesmo a reservar um terreno em Minas Gerais e ali seria o local onde o projeto devia ser concretizado. Já tinha até nome, Cidade das Estrelas. De viver da maneira que ele quer viver, de trabalhar como quiser e quando quiser. O Raul foi tão longe que em entrevistas ele disse que se encontrou com o John Lennon e o próprio ex-Beatle ficou super animado em participar e ajudar na sociedade alternativa. Passei 3 dias com ele. A gente já se comunicava. Porém, pessoal, esse fato é totalmente duvidoso, né? Tanto é que o Nelson Motta e o próprio Paulo Coelho contestaram essa história e tá mais pra lorota do que verdade. É claro que o projeto não foi pra frente, mas a partir daí toda a obra do Raul é premiada com referências à sociedade alternativa. Em todo cantinho tem algo do Aleister Crowley. Tipo, do mesmo jeito que o Tim Maia tinha aquela brisa, né, com a sociedade e a filosofia racional, o Raul Seixas tinha a brisa dele. Mas por que o Raul e o Paulo pararam com a ideia de trocar ideia, né? Porque em todo show, em todo canto, eles divulgavam a sociedade alternativa. Até com certa ingenuidade, né? E um dia, a casa caiu. Eu fui expulso do país em 74, 75. Expulso não. Eu fui convidado a sair do país. Eu nasci há 10 mil anos atrás. A gente sempre ouve várias histórias sobre a ditadura, sobre como ela impactou na nossa sociedade de várias formas, e com o Raul não foi diferente, né? Aqui a gente tem um exemplo bem prático. Segundo ele estava voltando de um show no Rio, quando um carro do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, fechou o seu táxi e levou ele para um lugar desconhecido. Lá, 5 caras interrogaram ele por 3 dias, realizando torturas como socos, eletrochoques, tentando saber quem que ele era, né? Ele era fã de quem? Quem que era essa sociedade alternativa aí? Que história é essa? Quem era o mandante? Cadê os comunistas? Raul chegou em casa às 3 horas da madrugada, com a camisa, o bolero todo lascado e as costas laqueadas, correndo sangue.
Mas antes mesmo disso, Raul e Paulo chegaram a se apresentar na delegacia para explicar que as músicas dele, a arte deles, não tinha nada de subversivo, porque eles já tinham incomodado os censores no álbum de estreia. Pode até ter sido uma certa ingenuidade, né? Mas os caras chegaram sem advogado, apenas achando que seria para bater um papo, né? Para discutir a liberação das faixas que foram censuradas. Eles foram um pouco inocentes, né? Resumindo a história, até a namorada de Paulo foi presa por ter feito ilustrações no encarte do álbum. Deu um rolo gigantesco e o processo de tortura foi todo embaixo dos panos. Eram altamente subversivos, dizem o que tu quer e tudo será da lei. Quer dizer, pô, que negócio é esse? Depois de ficar até dezembro de 74 em Nova York, o Raul voltou pro Brasil e sabe qual foi o motivo? O álbum Guita tava estourando por aqui e ele nem sabia. Então, Raul foi chamado de patrimônio nacional, mesmo tendo que explicar suas letras pro governo, né? Como Ouro de Tolo, onde eles acharam que era uma indireta ao Roberto Carlos. Ele tava bombando aqui no Brasil. Eu sou a luz das estrelas. A resposta de Raul foi negativa, mas era um ataque contra o sistema representado aí pelo Roberto Carlos, ou seja, o certinho nunca agradou o maluco beleza. Apesar da sua rebeldia, ele passou praticamente ileso no que diz respeito à censura das músicas durante esse tempo e esse período, né? Mosca na Sopa tem críticas que são explícitas à ditadura, mas não foram censuradas. A única que realmente pegou foi, como o vovô já dizia, que passou por 2 adaptações para poder ser lançada. Já a música Mamãe Eu Não Queria, da sua fase oitentista, foi vetada para execução pública, mesmo a gravadora tendo entrado com recurso. Bom, de resto ele chegou até a fazer uma música ou outra que foi censurada aqui e ali, mas parece que ele nem quis esquentar muito a cabeça e simplesmente excluía as mesmas dos álbuns. Tudo bem. Não quero bater continência. Assim que voltou pro Brasil, o Raul resolveu mudar um pouco de ar, né? Cortou os cabelos, passou a usar menos símbolos místicos nas composições, né? Misticismos, ocultismos, e em novembro de 75 ele lança Novo Aion, muito mais focado em falar sobre problemas do cotidiano do que o seu antecessor, mas infelizmente a crítica não foi muito legal com ele. As mídias especializadas na época esperavam algo tão estrondoso quanto o Guita, mas apesar da frieza das músicas, Tente Outra Vez e A Maçã foram bem recebidas. Outra vez. Um ano depois, foi a vez de chegar às lojas há 10 mil anos atrás, voltado aí um pouco mais pro lado esotérico que ele fazia lá do místico, e agradou bem a fanbase, né, a galera? Uhul, toca Raul! Nasci há 10 mil anos atrás. Esse álbum é lembrado por todos por conta do Profeta na capa, aquela imagem, né, bem diferente do bom mocinho de Novo Aion. Infelizmente, depois que voltaram pro Brasil, a parceria de Raul e Paulo deu uma azedada, galera. Eles chegaram a trabalhar juntos até 76, quando a dupla deu uma parada na parceria. Importante parceiro da vida do Raul, se chama Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Em 77, o Raul lança 2 discos, Raul Rock Seixas e O Dia em que a Terra Parou. O primeiro é dedicado aí aos grandes nomes do rock, como Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley. Um dos grandes destaques aqui é o medley que ele faz de Blue Moon of Kentucky, do Bill Monroe, com Asa Branca, misturando do Luiz Gonzaga. Ouve só que genialidade. Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon. Quando você conversa com ele, você vê que em algumas entrevistas ele fala que o baião e o rock and roll eram muito parecidos na composição musical, então por isso que ele juntou. Quando olhei a terra dele, com fogueiras e santo. Já o segundo disco marcou a estreia de Raul na gravadora WA e trazendo um novo parceiro de composições, o Cláudio Roberto. Ainda falando da sua genialidade, tem 2 músicas meio funk do disco, que é De Cabeça Pra Baixo e Tapa na Cara. Porém, o destaque vai pra Maluco Beleza, o maior hit disparado desse álbum. Apesar do sucesso da música, esse álbum não vendeu muito e o Raul queria se livrar daquela imagem formada ao lado do Paulo Coelho. Na verdade, galera, muitos fãs e pessoas do meio culpam aí esse envolvimento com o escritor pela decadência de Raul, que nunca tinha ligado muito para as drogas, mas já estava fora do controle nessa época. Eu não me sinto nem um pouco culpado de ter apresentado drogas ao Raul. O Raul era adulto, casado, tinha filha.
Aí você junta substâncias pesadas, baixa repercussão, né, do projeto e depressão. Bom, é uma combinação bombástica. O Raul tava mal e por muitos era chamado de paranoico. Nessa altura, ele estava casado com Glória e logo depois se casou com a Tânia. E 2 anos se separou dela também. O consumo de álcool totalmente desenfreado rendeu uma pancreatite ao músico, que teve que retirar uma parte do pâncreas, e esse problema acompanhou ele até a sua morte. Ficou com um pedacinho desse tamanho de pâncreas e não era suficiente para o corpo dele, para o tamanho do corpo dele. Em 78 é lançado o álbum Mata Virgem, com composições de Paulo Coelho novamente, mas foi um trabalho esporádico e eles nunca mais compuseram nada juntos. Você é mata virgem pela qual ninguém passou. No ano seguinte sai Por Quem os Sinos Dobram e ambos não conseguem muito prestígio. Nessa altura, a vida de Raul já estava de pernas pro ar, galera. Pra piorar, um dos seus seguranças foi morto por traficantes dentro do apartamento do Raul, em Copacabana, e a sua imagem ficou totalmente manchada publicamente. Em 79, vendo que a coisa estava realmente feia, ele se internou em uma clínica para tratar o alcoolismo e daí pra frente entrou e saiu da reabilitação algumas vezes. Ele não aceitava a fraqueza diante da bebida, que é a primeira condição que tem o alcoólatra, né? O alcoólico. Hoje a gente sabe de histórias que na época passaram meio despercebidas, mas são verdadeiras pérolas, galera. Segundo o escritor o Thiago Bittencourt, o Raul pediu para que a gravadora instalasse um bebedouro para ele no estúdio, depois descobriram que ele deu um jeito para sair vodka do bebedouro. Nos anos 80, pessoal, Raul se meteu em várias confusões. Uma delas foi em 82, em Caieiras, Grande São Paulo, porque acharam que ele era um impostor. Ele tava tão bêbado que ele subiu no palco e não conseguia cantar nem as suas próprias músicas. Tava tão torto que ele não completava nenhuma frase, então não deu outra. O público achou que era um impostor. Chamou a polícia, né? Ele foi vaiado e chegou a apanhar da polícia e pra piorar, ele nem tava com os documentos dele. O maluco, beleza, era terrível. Ele foi preso e aí depois ele conseguiu provar que era ele mesmo. Eu fiz o teste aqui com ele pra ver se ele é artista mesmo. Eu digo, mas como assim o teste? Perguntei pra ele onde é que Chacrinha tinha nascido, ele não sabia responder. No ano seguinte, ele se apresentou no Colégio Objetivo, clássico, isso no festival FICO, no ginásio do Ibirapuera, também em São Paulo. Isso aqui é bem clássico, olha esse vídeo. Ele ficou famoso porque ele mostra o Raul depois de ter tomado muito uísque no camarim. Ele subiu no palco totalmente cambaleando, como vocês podem notar aí, e deu esse show. Olha lá, tocando guitarra no chão, literalmente. Bom, 2 anos depois, ele simplesmente não apareceu num show em São Bernardo do Campo. Tipo, do nada, o cara resolveu não ir, porque ele tava totalmente chapado. Puta, cara, o problema com droga é complicado. A gente não sabe o que a pessoa tava passando, né? O público ficou completamente revoltado e quebraram a casa de shows Adrenalina inteirinha. O desastre foi tão grande que nem conseguiram consertar o estrago. O dono foi na casa do Raul e um monte de fãs foram seguindo o cara, jogando pedra nas janelas, vaiando e xingando de tudo quanto é nome. Você imagina isso? Os caras foram atrás do Raul com isso, mas ninguém queria abrir espaço para os shows do Raul, que passou a ser visto como um cara problemático e sua carreira seguia afundando cada vez mais. Desde outra vez eu nasci há 10.000 anos atrás. Apesar da década de 80 ter sido bem conturbada na vida do cantor, vamos voltar a falar de música. Em 80, ele lançou Abre-te Sésamo, que teve os sucessos Aluga-se e Rock das Aranhas. Eu vi duas mulheres batendo aranha pra brigar duas aranhas. O álbum até que vendeu bem, mas o seu contrato foi cancelado porque ele se recusou a gravar um especial pro casamento do Príncipe Charles e da Princesa Diana. Já em 83, passando por todos esses altos e baixos que já falamos, ele lança um LP homônimo pela gravadora Eldorado, que rendeu o seu 2º disco de ouro. O grande sucesso dessa era foi Carimbador Maluco, que saiu em compacto e em algumas prensagens do álbum, e ainda levou o Raul pra trilha de um musical infantil da Globo. Você se lembra, galera, de Pluct Plact Zoom? Isso era muito da hora. Pois é, vamos matar a saudade aqui com a gente. Não vai a lugar nenhum. Olha que legal isso aí. Apesar desse clipe feliz, nessa fase ele estava tentando manter a carreira e tentando lutar também contra os seus demônios, principalmente o álcool e as drogas. 84 foi a vez do lançamento de Metrô Linha 743, mas não alcançou o mesmo sucesso de vendas do seu antecessor, apesar da crítica ter gostado bastante do trabalho. Muita gente achou que por ter aparecido na Globo e ganhado espaço no mercado mais mainstream, esse disco pegaria um embalo e sairia voando, mas não foi o que aconteceu.
Era um momento meio de entre safra, ele não estava muito na crista da onda, estava meio por baixo. O fato do Raul ter mudado bastante a sua imagem, usando figuras preto e branco pra remeter tipo ao Alfred Hitchcock e a cultura dos anos 50, talvez não tenha caído muito bem, né? Ficou bem sinistro. Porém, alguns pesquisadores chegaram a dizer que a faixa título, por ser bem rápida, talvez seja uma das grandes percussoras do rap aqui no Brasil. Se liga. É o que se come cabeça de gente que pensa e os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado. Em 85, ele se separa da Kika Seixas, sua quarta esposa, e faz seus últimos shows em carreira solo, se apresentando somente em 88, ao lado do Marcelo Nova. 4 anos sem pisar no palco! Raul Seixas! Porém, em 86, o Raulzito passa o ano inteiro gravando e lança Yuabuplubaplubiebum. Sim, é uma referência a Tutti Frutti, de Little Richard. Esse ano foi realmente caótico pro músico, sendo internado praticamente o ano inteiro para tratar do seu alcoolismo e estourando o orçamento para a produção do trabalho. Ele foi lançado no ano seguinte, 87, e apesar dos pesares, chegou a render um disco de ouro e foi o seu terceiro álbum mais vendido. Bem focado no rock and roll, esse disco ele imortaliza o seu último grande sucesso, Cowboy Fora da Lei. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Como ele ficou afastado das rádios, TV e dos palcos, seu vício só piorava, galera. Porém, ele parecia estar disposto a tentar mudar de vida. Ele chegou aí a fazer mais um tratamento de desintoxicação entre julho e setembro de 87, na Vila Serena, em São Paulo, mas a coisa estava realmente complicada. Em 88, chega às lojas A Pedra do Gênesis, que também foi um verdadeiro fracasso de vendas, tudo porque a gravadora Copacabana não investiu quase nada na divulgação. É igual hoje, pessoal, se não investir na divulgação não vai. Nessa mesma época, ele também se divorciou da sua quinta e última esposa, a Lena Coutinho, e Raul, aos poucos, começou a cair no esquecimento. Não tinha gravadora, não tinha empresário, não tinha produtor, não tinha nada, era um mala a ser evitado. Ele tentou voltar para a imagem de mago, cheio de misticismo, usando uma foto sua de 74 na capa, mas não colou. Sem fazer show desde 85, com a imagem arranhada de um cara problemático, viciado e alcoólatra, ninguém apostava muito mais na genialidade do Raul. Porém, em 87, ele chegou a fazer uma participação no disco Duplo Sentido do Camisa de Vênus, fazendo uma nova versão da sua própria música, Aluga-se. Na verdade, galera, desde 84, o vocalista do Camisa de Vênus, o Marcelo Nova, criou uma amizade bem legal e interessante com o Maluco Beleza. E a relação foi se estreitando. No final de 88, o Marcelo convidou ele para fazer uma turnê que só terminou em maio de 89, mas em junho eles já começaram outra turnê. O ritmo tava frenético, ele tava dando uma força, na verdade, pro Raul, né? Mas tava cada vez mais difícil, né, pro Raul. Ele estava tão debilitado que só conseguia fazer metade dos shows e mostrava grande fraqueza em cima dos palcos. Sua última apresentação aconteceu em 13 de agosto de 89 no ginásio Nilson Nelson em Brasília, e apesar da sua performance bem abaixo do esperado, o local estava lotado. Parecia, galera, que todo mundo sabia que o Raul não estava bem, que não era mais o mesmo, e infelizmente todo mundo sentia isso, que o cantor estava morrendo aos poucos. Eu nasci há 10 mil anos atrás. No dia 19 de agosto de 89 saiu A Panela do Diabo, o último disco do Raul, já em parceria com Marcelo Nova, que contou com o single Carpinteiro do Universo, misturando country e sertanejo raiz. Por incrível que pareça, a repercussão da turnê estava sendo super favorável, mesmo com a saúde dele, assim, muito ruim. Sei porque nasci pra querer ajudar a querer consertar o que não pode ser. Porém, pessoal, 2 dias depois, em 21 de agosto, Raul foi encontrado sem vida na sua cama por volta das 8 horas da manhã em seu apartamento em São Paulo. Morreu Raul Seixas, de 44 anos, considerado o pai do rock brasileiro. Foi vítima de uma pancreatite aguda seguida de uma parada cardíaca. A causa da morte foi uma parada cardíaca causada por uma pancreatite aguda fulminante. Esse problema que ele tinha no pâncreas realmente seguiu ele pela vida inteira. O Raul lutava contra o alcoolismo, tinha diabetes e não havia tomado sua insulina na noite anterior. Como resultado, ele faleceu. O
O disco feito com Marcelo Nova rendeu um disco de ouro póstumo ao cantor, vendendo mais de 150 mil cópias e se tornando grande sucesso de vendas. O corpo do gênio baiano foi velado no Palácio das Convenções no AMB e no dia seguinte foi levado para Salvador de avião. Às 17 horas no cemitério Jardim da Saudade, todo mundo dava o último adeus ao inigualável Raul Seixas, falecido aos 44 anos de idade. Com a igreja lotada, umas 100 pessoas invadiram o local gritando viva, viva, viva a sociedade alternativa e ainda saíram de lá levantando o caixão. Olha que loucura. Pois é, isso resume bem quem foi o Raul. Eu nasci há 10 mil anos atrás. O legado do músico baiano é extenso e maravilhoso. Você vai ouvir rock baião, country, pop, sertanejo e o que mais imaginar. Mas o curioso é que após a sua morte, ele ficou ainda mais famoso do que foi em vida. Tanto é que muitas homenagens foram feitas ao longo desses 30 anos. Gênio é assim, né, pessoal? Fica mais famoso depois da morte do que quando vivo. Eu subo no palco, o maluco já grita de lá. Ele é lembrado como músico, poeta, compositor, escritor e até mesmo queria ser ator. Tanto que ele dizia que ele era tão bom ator que fingia ser tudo isso e todo mundo acreditava. Tão bom ator que eu finjo que sou cantor e compositor e todo mundo acredita, né? Eu entro nessa, bicho. Como tudo que envolvia sua vida era curioso, em 2011 a família dele o desenterrou para colocar os seus restos em uma urna funerária e viram que o seu corpo ainda estava intacto. What? Ao longo dos anos, muitas biografias de Raul foram lançadas, discos em tributo, covers de suas canções e até documentários. Um dos principais trabalhos póstumos foi o Baú do Raul de 2004, onde muitos artistas renomados participaram de um show especial cantando suas músicas. Entre eles estavam Tony Garrido, CPM 22, Lobão, Pitty, Raimundos, Gabriel Pensador, Caetano, os Detonautas, Zélia Duncan e muitos outros. E se você acha que o legado do Raul ficou só aqui nas terras brasileiras, você tá muito enganado, porque em 2013 o Bruce Springsteen também fez um cover do grande mestre baiano, olha só. Ele abriu seu show em São Paulo e no Rock in Rio, mandando a ver com Sociedade Alternativa. Raul Seixas se foi, mas sua obra será eterna. Como ele mesmo disse, ele é a luz das estrelas, a cor do luar, as coisas da vida e o medo de amar. Eu sou a cor do luar. Triste, mas fico feliz aqui de relembrar a história desse artista que eu gosto tanto e que foi tão importante para a música brasileira. Espero que vocês tenham gostado, comenta aqui quem que vocês querem ver aqui no Desenterrando e compartilha esse vídeo, tá bom? Joinha, pessoal, tchau!